Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre medição de grandezas. O que é grandeza? Vamos lá, vamos responder essas perguntas. Quando a gente fala de grandezas físicas, a gente está falando de coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, comprimento, tempo, massa, temperatura, pressão, corrente elétrica. Existem vários tipos de grandezas, né? É impossível a gente listar todas elas aqui numa aula. A gente vai vendo elas ao longo do curso conforme a gente vai estudando fenômenos da natureza, aspectos físicos da natureza. O grande detalhe é que cada uma dessas grandezas, elas vai precisar de uma unidade relacionada com ela. Como assim? É um padrão de medida dessa grandeza. A gente não pode misturar. Por exemplo, a gente tem o metro, que é a unidade de medida da grandeza comprimento, certo? Então aqui, ó, assim como o metro é a unidade de medida do comprimento, a gente mede tempo em segundos. E é muito importante a gente ter a noção de qual é a unidade de cada grandeza física para a gente não confundir. A gente não pode trocar as bolas aqui, não pode medir tempo em metros ou comprimento em segundos. Tem que ser adequado à natureza de cada grandeza física. Aí depois a massa, a gente tem o quilograma e a temperatura. Vocês acharam que ia vir em graus Celsius aqui, né? Ou um Fahrenheit. Aqui o nosso padrão do SI é o Kelvin, eu vou falar na próxima aula sobre o padrão do SI. Mas claro, a temperatura pode ser medida em graus Celsius ou em Kelvin também, ou em graus Fahrenheit também. Pressão em Pascal, pode ser medida em libras, tem outras medidas também, outras unidades para medir essas grandezas físicas. Corrente elétrica em ampere. Esse slide aqui eu quis falar para vocês da importância de a gente ter a correlação exata. Eu nunca vou medir corrente elétrica em metros ou tempo em Kelvin. Cada grandeza física tem a sua unidade de medida. Mas aí você vai me dizer aqui, ó, por exemplo, temperatura. Temperatura é medida em Kelvin, mas afinal de contas, é o Kelvin, é o grau Celsius, o grau Fahrenheit? O detalhe é que a gente sempre vai a unidade de medida é a comparação com um padrão. É muito importante que vocês entendam isso. Quando a gente fala de unidade de medida, a gente está fazendo comparação com um padrão. Por exemplo, a gente pode definir qualquer unidade como padrão. Essas aqui são as convencionais. Mas a gente pode medir, por exemplo, eu vou medir o tamanho dessa televisão em palmos. E eu vou ter uma medida. O padrão é 1 palmo. Eu vou ter 1, 2, 3, 4 palmos e 4,3 palmos, né? Não é muito aproximado, o padrão não é muito bom. E eu vou anotar isso. A minha televisão tem 4,3 palmos. O problema dessa anotação é que se eu for passar para outra pessoa, o palmo da outra pessoa é diferente. Então ele não é um bom padrão, porque ele não é reprodutível. É importante que a gente tenha padrões que sejam reprodutíveis. Então assim, ó, os bons padrões são aqueles que são utilizados pelos cientistas no mundo todo. Então são definidos para que sejam o mesmo. Não só cientista, engenheiro, né? Você vai definir a construção de um prédio, a construção de uma máquina. Ela tem que seguir padrões que sejam os mesmos aqui no Brasil, ou qualquer lugar do Brasil, na América, na Europa, no Japão, na África, na China. Qualquer lugar tem que ser um padrão que as pessoas compreendam em qualquer lugar do mundo. E daí faz sentido, porque a gente vai mandar essa unidade de medida e eles têm como comparar, né? Então, ó, podemos definir qualquer unidade como padrão. E a unidade é a comparação com o padrão. Então, existem 3 grandezas físicas que são fundamentais. A partir dessas 3, todas as outras elas são formadas por combinações dessas 3, que são essas aqui, ó. A gente tem as grandezas comprimento, tempo e massa. E a partir dessas grandezas físicas, todas as outras são combinações delas, tá? E a gente vai ver exemplos disso. Então, por exemplo, comprimento, metro, a gente tem um símbolo para a unidade de metro, né? Que é o M. O tempo em segundos, a gente usa o S, para não ficar escrevendo segundos sempre, né? Tem o símbolo da unidade. A massa, o quilograma, a gente usa um kg. Então, pessoal, para a próxima aula a gente vai falar mais, inclusive, sobre unidades, porque a gente vai entrar no tema que é o Sistema Internacional de Unidades. Tá? Como a gente usa esses padrões ao longo do mundo todo, e depois a gente vai ter algumas aulas definindo, contando a história de como esses padrões foram construídos. Ok? Então, lembrando
que esse curso é a busca pela verdade. A gente vai falar sobre ciência aqui, essas aulas são introdutórias, mas vocês já vão anotando porque esses conceitos vão ser fundamentais para o entendimento dos cálculos que vem pra gente. É isso mesmo, a gente por enquanto não tem cálculo, só conceitos, depois a gente vai fazer muita matemática, ok? Lembrando que é muito importante que você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá, mas não só se inscreve no canal, deixe seus comentários, avalie a aula para eu saber se vocês estão gostando e estão entendendo os conceitos que são tratados em cada aula. Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima aula.